Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente Tem História. E hoje a gente vai corrigir a questão 41 que caiu no SSA2 em 2023. SSA que é o vestibular seriado da UPE, beleza? Leia este ensaio iluminista do século XVIII. O primeiro homem que cercou um terreno e disse, isso é meu, e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teriam sido poupados à espécie humana se alguém, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado para seus semelhantes: cuidado para não ouvir esse impostor. Vocês estão perdidos. Se esqueceram que os frutos pertencem a todos e que a terra não pertence a ninguém. Esse trecho do Jean-Jacques Rousseau, eu já abro um parênteses, porque a gente agora, em 2024, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, a gente está numa polarização política muito grande. E esse tema de propriedade privada, de desigualdade social, ele é um tema muito recorrente nos debates políticos de direita e esquerda. Então, muito provavelmente, mesmo que você ainda não tenha, uma inclinação política e ideológica, você vive num meio que tem. Você convive com outras pessoas que já têm isso definido. E aí o cuidado que eu te peço é que você sempre faça as inferências com base no que a questão pede. A nossa análise aqui, ela precisa ser pautada não na visão de direita política do Brasil 2024, não na visão da esquerda política no Brasil 2024. Ela precisa ser pautada a partir da ótica desse cara aqui, ó, Rousseau, e a partir do que ele disse nesse trecho. Beleza? Então, não só para o vestibular seriado da UPE, mas SSA, que é o vestibular seriado, mas também o Enem, A gente precisa ter cuidado, Muitas vezes é o que a questão está pedindo, o que o texto de apoio, o que o trecho apresentado, ele expõe. E não necessariamente uma inferência minha pessoal de um entendimento, social, cultural e político que eu tenho. Beleza? A partir desse trecho, como as reivindicações expostas no texto podem ser relacionadas à persistência da desigualdade social e econômica nos dias de hoje? Vê só, esse trecho aqui, ele fala que as desigualdades sociais elas já foram caracterizadas no que Rousseau trouxe aqui, nesse trecho que Rousseau apresentou. Beleza? E, por sua vez, Rousseau disse que a sociedade civil, assim como as desigualdades presentes nela, surgem quando o primeiro homem, que ele caracteriza aqui como primeiro homem, pegou, cercou um terreno e disse, isso é meu. Então, a partir disso, a gente sabe que os primeiros agrupamentos humanos eles trabalhavam a partir da coletividade, todos trabalhavam, todos produziam, todos tinham funções definidas e a produção daquele local, daquele território, era dividido por todos. Porém, a partir do surgimento da propriedade privada, a partir do momento que um grupo ou um indivíduo teve a autonomia de cercar uma área e dizer, não, o que é produzido aqui é meu. Tu não pode utilizar porque tudo que tem aqui é meu e se tu utilizar, tu vai ter que pagar alguma coisa a mim. Então, Rousseau diz que esse surgimento desse individualismo, dessa sociedade, onde a propriedade já torna-se privada, já não é um bem comum, não é um bem de todos, é o precursor das desigualdades sociais. É isso que diz no trecho desse texto de apoio aqui da questão. E aí o enunciado diz que isso que Rousseau falou, que surgiu lá atrás com o primeiro homem, que cercou um território, ainda é o motivo pelo qual existem desigualdades sociais hoje. Tá? Essa questão de compartimentar um território, um bem, uma riqueza na mão de um indivíduo ou de poucos indivíduos, ao invés de ser um bem comum. Então, isso acontece ainda hoje e o entendimento do que Rousseau traz, qual alternativa melhor define? A letra A diz que a desigualdade que existe atualmente é resultado de fatores naturais. Quando eu falo em fatores naturais, eu preciso considerar que é algo inerente à natureza, algo biologicamente
colocado, é algo biologicamente, naturalmente construído. Deixa eu dar um exemplo a vocês que a gente aprende lá no primário, né? Ali nos anos iniciais do ensino fundamental. Todo ser vivo, aí a professora ensina às crianças, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Né? Não vamos problematizar, tá? Isso aí. Mas fala isso. Né? Então, isso é um ciclo natural. Todo ser vivo ele nasce e todo ser vivo ele morre. Então, isso aí, ele não é alterado. O ser vivo, a partir do momento que ele nasce, ele vai chegar a um momento que ele morre. Então, isso é natural. A gente não consegue mudar esse panorama. Então, Rousseau ele não aponta aqui o surgimento das desigualdades como algo da natureza, como algo natural. Ele aponta como algo historicamente, socialmente construído. Então eu não posso dizer aqui que a desigualdade atual é causada por fatores naturais. A letra A está errada, beleza? Letra B. A disputa por território não tem impacto na desigualdade. Essa letra B também está errada, né? Porque quando Rousseau ele fala aqui no início que um homem demarcou um território, né? Se alguém tivesse dito naquela hora que não é assim, o território é de todo mundo, ele até fala aqui, ó, quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teriam sido poupados. Então, com certeza, a questão da disputa por território, ela é relevante para as desigualdades sociais. A gente vê o que está acontecendo lá, por exemplo, em zonas de guerra no Oriente Médio e em países que não estão passando por conflitos bélicos. Então, a desigualdade que aquele povo vive sem acesso à água, sem acesso a estruturas básicas, né, é por conta de quê? De disputa territorial ou de algum bem natural, né? Então, a gente percebe que essa disputa por território, ela tem sim impacto na desigualdade, tá? E não só esse exemplo que eu dei é apenas um exemplo de tantos outros, ok? Letra C. A ideia de propriedade privada é irrelevante para a contemporaneidade. Traz muito o que a letra B nos trouxe, né? Traz muito disso. A ideia de propriedade privada não tem impacto, a ideia de propriedade privada é irrelevante. Não. O texto ele traz e o enunciado reafirma, né, que isso, a propriedade privada, a concentração de renda, de riqueza, ela tem uma relevância absurda nos processos sociais, né? Inclusive nos processos de desigualdade social, ok? Letra D. A partilha equitativa dos recursos tem eliminado as injustiças sociais. Olha só. Em tese, a partilha, né, equânime, igualitária, ali dos recursos, distribuir para todo mundo, eliminaria sim as injustiças sociais. Só que a gente vive num país, a gente vive numa sociedade, o mundo contemporâneo ele é pautado pelas leis capitalistas, né, pelo sistema capitalista, sejam as formatações de governo, de sociedade e de cultura. E a gente sabe que o capitalismo, ele, em sua essência, ele visa o lucro e, consequentemente, esse lucro é reinvestido nos processos do capitalismo. E para que isso seja maximizado, eu preciso de concentração de renda, concentração de riquezas. Então, essa partilha equitativa aqui, ela não acontece, ela é utópica, ela é um sonho, né? Então, ela não pode ser a minha alternativa correta. E por eliminação, a alternativa ok? Então, eu já gabarito aqui, ó, é a minha alternativa correta. Por quê, professor? Ela diz o seguinte: a concentração de bens e recursos contribui para assimetrias sociais. Correto, né? A simetria aqui seria a desigualdade, tá? Essa desigualdade social, beleza? Então, essa concentração de bens e recursos, ela contribui sim. Imagina aqui que eu tenho uma sociedade. Vou representar essa sociedade por bonequinhos palitos, tá? Esse cabeçudo aqui. Então, imagina que isso aqui é uma sociedade, tá? E imagina que eu tenho isso aqui de recursos. Esse recurso aqui, ele é dividido em 4 partes. Essas 3 primeiras partes, tá? Eu
faço, né? No caso, quando eu digo eu, a sociedade, enfim, as estruturas sociais, elas fazem com que esses recursos eles sejam acessados apenas por esse indivíduo, enquanto esse restante dos recursos sejam acessados pelos outros 3 indivíduos, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma partilha desigual. Nesse exemplo prático, cada um deveria ganhar uma porção. Porém, eu percebo que esse indivíduo aqui, ele conseguiu monopolizar a maioria dos recursos dessa sociedade, enquanto o resto, né, uma parcela bem menor, ela ficou por uma parte maior da sociedade. E hoje a gente vê estudos que dizem que, por exemplo, a riqueza mundial ela está concentrada nas mãos de 1% da população, enquanto, né, o resto, né, os outros 99%, eles detêm aquilo que sobra. Então a gente tem pessoas hoje que elas têm uma fortuna que é maior do que o PIB, ou melhor, do que a riqueza produzida por diversos países. A gente pega aqui um Mark Zuckerberg, a gente pega um Elon Musk, a gente pega um Bill Gates, né? A gente pega aquele cara lá do KFC, que agora eu esqueci o nome dele. Mas enfim, a gente pega vários magnatas, né? Vários indivíduos extremamente ricos, e esses caras eles conseguem concentrar mais riquezas do que muitos países juntos. Consegue compreender? Então a letra ela diz isso, né? Que a concentração de bens e recursos na mão de poucos, ela vai contribuir para a desigualdade social, tá? Então isso aí é a alternativa correta da nossa questão, beleza? Espero que vocês tenham gostado da correção. Segue, compartilha com quem está estudando para vestibular, seja o seriado da UPE ou o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Também não deixa de ativar o sininho, porque aí sempre que tiver novas aulas, que isso acontece semanalmente, você vai ser avisado, beleza? E eu quero aí no final do ano ter contribuído pelo menos um pouquinho para a tua aprovação, tá? Te espero na próxima aula, na nossa próxima correção, e forte abraço!